Paz, irmãos, amém. O pastor falou que se ficasse 30 segundos aqui sem falar nada, passava o nervosismo, mas não está dando certo, não. Então, vamos dar continuidade a esse culto de clamor ao Senhor, representando o mês de agosto, né? É um mês bastante importante para mim, o mês em que aconteceu o meu casamento, mês também que nasceu minha mãe, e também todas as nomeações que eu tive em concurso ocorreram no mês de agosto. Então, vamos dar continuidade. Vamos orar mais uma vez, irmão. Vamos fechar os olhos. Senhor Deus e amado Pai, graças te damos, Pai, pela oportunidade de podermos estar aqui na Tua casa, ouvindo a Tua palavra, Pai. Graças te damos, meu Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, Pai. Na vida dos irmãos da igreja, na vida da nossa igreja. Peço ao Senhor que o Senhor me use para transmitir a Tua palavra, Pai. Que cada palavra que saia da minha boca seja direcionada pelo Senhor, Pai. Que nada seja de mim, mas seja do Senhor. Eu peço ao Senhor que o Senhor abençoe cada irmão que está aqui na igreja e todos que estão acompanhando. Todos da igreja, todos da nossa nação. E que as bênçãos sejam estendidas às famílias. Amém. Então, irmãos, é muita satisfação trazer a palavra do Senhor, né? Trazer a palavra de Deus, compartilhar com os irmãos aqui. Mas também é muito desafiador ir aqui para cima e mesmo enfrentando o nervosismo, né? A minha esposa falou que estava nervosa e eu estou simplesmente apavorado aqui. É desafiador porque eu sempre fui muito tímido, principalmente para falar em público e com o microfone mais ainda. E para falar da palavra do Senhor mais ainda, né? É uma palavra tão importante, dá mais nervosismo ainda. Mas o Senhor, Ele tem me confrontado, né? Ele tem me confrontado desde o ano passado. Em 2023, final de 2023, eu me reuni com a minha esposa Ingrid e minha filha Mariana, e a gente estava traçando as metas para 2024, e aí eu falei para minha filha, eu falei assim, filha, a gente precisa se desafiar mais, a gente precisa aceitar as coisas de Deus para a nossa vida, né? Se desafiar, a gente não pode, às vezes a gente não se sente preparado para fazer as coisas, e aí isso, a gente fica com medo, fica com vergonha, e faz com que a gente não faça as coisas que a gente tem que fazer. Nós não podemos deixar o nervosismo e o medo atrapalharem os planos de Deus na nossa vida. Nós não podemos deixar a vergonha nos impedir de orar em público, falei para ela, e para mim ao mesmo tempo. Não podemos deixar que o nervosismo e o medo não nos permita compartilhar a palavra do Senhor. E Deus tem colocado desafios para mim durante esse ano. Desde o ano passado, né? Por meio dos pastores aqui na igreja, o Bruno, líder do Ministério de Louvor. E esses desafios têm me feito enfrentar essas limitações de falar em público, de compartilhar a palavra do Senhor, e tem sido uma bênção para a minha vida. Esse desafio tem me tirado da zona de conforto, né? Porque toda vez que a gente se depara com desafios que fazem a gente enfrentar novas coisas, passar por momentos que a gente não está acostumado, isso dá medo mesmo. Isso faz a gente se questionar se a gente está preparado, se nós somos a pessoa certa, né? E toda vez que eu recebo o convite para compartilhar aqui a palavra do Senhor, eu digo sim, mas aí no momento que eu estou fazendo a preparação, eu fico muito nervoso e eu falo, por que eu aceitei? Não sei nem falar direito. E a primeira vez que a pastora me convidou para compartilhar a palavra aqui na igreja, eu já estava compartilhando no devocional, e aí ela falou assim, Rafael, é mais tranquilo lá, porque são 50 minutos. No devocional é cerca de 30 minutos, né? Aí eu falei, pastora, se eu for compartilhar a minha vida todinha, não dá 50 minutos. De tão nervoso que a gente fica. Mas é assim mesmo que Deus faz. Ele nos convoca para a sua obra. Ele nos chama para ser servo e ajudar outras pessoas. E o que nós temos que fazer é dizer sim. Mesmo com nervosismo.
Dizer sim para o chamado do Senhor. Então diga sim, meu irmão, para o chamado do Senhor. Ah, mas eu não tenho tanto tempo, eu trabalho demais. Diga sim para o chamado do Senhor. Ele quer nos usar com aquilo que nós temos nas mãos. A gente tem pouco, Ele quer nos usar. E aí, a partir daí, Ele vai nos moldando, Ele vai transformando nossa vida, Ele vai trabalhando o nosso caráter, Ele vai nos transformando e capacitando cada vez mais para a obra dEle. Às vezes, Deus nos manda evangelizar nossos amigos, nossos familiares, e a gente se questiona, né? Mas eles conhecem nosso passado, nosso eu do passado. Eles conhecem as coisas erradas que a gente fez, né? E a gente finda desobedecendo o chamado de Deus, por não se sentir qualificado. Ou então a gente pensa, não, eu tenho pouco tempo de igreja, então deixa outras pessoas mais experientes evangelizarem meus familiares. E aí a gente finda desobedecendo o chamado de Deus. Eu estou falando isso, irmãos, né? É por experiência própria. Estou falando isso porque eu já me questionei várias vezes. Por que eu não falo mais de Deus para os meus pais? Né? A gente finda desobedecendo o chamado do Senhor. E quando eu estava estudando para trazer a palavra, Deus colocou muito no meu coração a história de Saulo, de Paulo. Em Atos 9, 18 a 22. Se os irmãos quiserem abrir aí, Atos 9, do 18 ao 22. Todos os irmãos, eu acredito que conhecem essa história, mas a gente repetir isso faz a gente fixar na memória, né? Então, antes de ler essa parte de Atos 9, do 18 a 22, eu vou falar uns versículos antes. Atos 8, versículo 3, fala o seguinte: Saulo se esforçava para acabar com a igreja. Ele ia de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os jogava na cadeia. Então, Saulo perseguia os cristãos. No capítulo 9, ele fala: Saulo continuava a ameaçar de morte os seguidores de Jesus. Saulo pediu cartas para a sinagoga para ele poder prender os seguidores do Senhor. Então, ele ia para a estrada de Damasco, e aí ele pediu a carta para ele ter legitimidade para prender os seguidores de Jesus, para levar para os chefes. E na estrada de Damasco, o Saulo teve um encontro com Jesus. Jesus falou com Saulo. E aí, depois de uma breve conversa, né, Jesus falou: por que você está perseguindo meu povo? Por que está me perseguindo? E aí ele falou: entre na cidade que ali te dirão o que fazer. E aí Saulo foi para a cidade e lá ele ficou 3 dias sem enxergar nada. Ele perdeu a visão e ficou 3 dias sem enxergar nada. E aí Jesus mandou Ananias ir até Saulo. E Ananias ficou com medo. Ele falou assim: eu conheço Saulo, eu já ouvi falar de Saulo, ele está perseguindo o povo. E aí Jesus falou: vá falar com Saulo, porque eu escolhi ele para trabalhar na minha obra. Ele anunciará o meu nome. E Ananias foi até Saulo e disse: Jesus mandou aqui para que você veja de novo e fique cheio do Espírito Santo. E aí agora entra Atos 9, 18 a 22. 18. No mesmo instante, umas coisas parecidas com escama caíram dos olhos de Saulo, e ele pôde ver de novo. Ele se levantou e foi batizado. Depois ele comeu alguma coisa e ficou forte como antes. Esses 3 dias que ele ficou sem enxergar, ele ficou sem comer também. Saulo ficou alguns dias com os seguidores de Jesus em Damasco e começou imediatamente a anunciar Jesus nas sinagogas, dizendo: Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam Saulo ficavam admirados e perguntavam: não é esse homem aí que em Jerusalém estava matando os seguidores de Jesus? Não foi ele que veio até aqui para prender e levar essa gente para o chefe dos sacerdotes? Mas a mensagem de Saulo se tornava cada vez mais poderosa, e as provas que ele apresentava de que Jesus era o Messias eram tão fortes que os judeus que moravam em Damasco não sabiam o que dizer. Então Saulo recebeu o chamado do Senhor e disse sim. Interessante dessa história é que o Saulo ele fez uma mudança de 180 graus na vida dele, né? Saulo saiu em uma viagem para caçar os cristãos, para caçar os seguidores de Jesus, e ele voltou anunciando que Jesus é o Filho de Deus.
E aí ele poderia ter pensado, Saulo poderia ter pensado, né? Ixi, eu estava errado o tempo todo. O homem era o Messias mesmo. Ele podia ter pensado isso e pensado assim, tá, Jesus me chamou para anunciar a palavra dele, mas eu vou fazer aqui nos bastidores, né? Todo mundo já sabe o que eu estava fazendo, estava perseguindo, estava ajudando a matar. Então, para ninguém ficar falando de mim, eu vou fazer aqui dos bastidores. Mas não, ele recebeu o chamado irresistível do Senhor e não ligou para o que o pessoal ia pensar. Ele não ligou para as pessoas que conheciam a vida pregressa dele. Ele foi lá e começou já a anunciar que Jesus era o Messias, o Filho de Deus. Ele não ligou se ele era recém-convertido. Ele não ligou se o pessoal conhecia a vida dele. Ele disse sim e começou a anunciar. E ele não começou a anunciar em qualquer lugar. Ele começou a anunciar nas sinagogas. Ele ia para lá e falava, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Messias. Porque ele tinha certeza de quem chamou ele, de quem estava chamando ele para a caminhada. Era o Messias, o Filho de Deus. E aí nós ficamos com medo, às vezes com vergonha, de falarmos do Senhor para os nossos parentes e para os nossos amigos. Medo de compartilhar a palavra de Deus aqui na igreja. Às vezes parece que a gente não entende quem tem nos chamado para a missão. É o Senhor que tem nos chamado, amém? Então Deus tocou muito no meu coração essa palavra e eu resolvi compartilhar ela em primeiro momento, né? Então, dando continuidade ao culto de clamor, vou falar sobre Esdras. E aí eu preciso falar um pouco da história para saber onde Esdras apareceu na história, né? Então teve o reinado de Salomão, filho de Davi, e ele construiu um templo para Deus. E ele teve um grande reino, e esse reino, posteriormente, ele foi dividido em dois, o reino do norte e o reino do sul. E nesse tempo, o pecado assolou esses dois reinos. Então, os dois reinos ficaram infestados no pecado, e aí o Senhor mandou muitos profetas lá, e todos falavam no mesmo sentido. Se arrependam, saiam dos maus caminhos, né? Fujam do pecado, mas a iniquidade continuou crescendo nesses reinos. E aí o povo assírio destruiu o reino do norte, e anos depois os babilônicos destruíram o reino do sul, a comando de Nabucodonosor. E aí o Babilônia levou o povo de Jerusalém para a Babilônia. E o Senhor já tinha falado por meio do profeta Jeremias que seriam 70 anos de cativeiro. Então, Babilônia nessa época ela era uma potência estava conquistando todos os povos. Só que depois Babilônia começou a enfraquecer e os persas começaram a se tornar grande potência. E eles começaram a dominar. E aí a Babilônia foi derrotada pelos persas sob o comando de Ciro. Ciro que veio para cumprir as profecias de Isaías e de Jeremias. Isaías falou que alguém viria para libertar os judeus e para que eles voltassem para a terra. E Jeremias falou que o cativeiro duraria 70 anos. Então eles voltaram em três levas, voltaram em 3 fases. Primeira fase, Zorobabel, que encabeçou esse retorno e teve o objetivo de reconstrução do templo, que foi totalmente destruído pelos babilônicos. A segunda volta dos israelenses foi encabeçada por Esdras. Então Esdras foi responsável por levar o povo de volta. E ele tinha a missão de purificar o povo, de trazer a lei do Senhor de novo para o povo. O livro de Esdras traz à tona essa profecia, né? Então ele foi utilizado para levar o povo de volta para Israel. E quem que era Esdras? Esdras capítulo 7, versículo 1 e outros que eu vou falar aqui, eu vou ler para os irmãos. Então capítulo 7, versículo 1. Alguns anos depois, quando Artaxerxes era o rei da Pérsia, um homem chamado Esdras foi da Babilônia para Jerusalém. Ele era descendente de Arão, o grande sacerdote. Versículo 6. Esdras era mestre da lei e conhecia muito bem a lei de Moisés, dada pelo Senhor, o Deus de Israel.
Ele foi falar com o rei Artaxerxes, e este lhe deu tudo o que pediu, porque o Senhor abençoava Esdras. Assim Esdras foi da Babilônia para Jerusalém, com um grupo de israelitas, entre os quais havia sacerdotes, levitas e músicos, guardas e servidores do templo. Isto foi no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Versículo 10. Esdras havia dedicado sua vida a estudar e praticar a lei do Senhor e a ensinar todos os seus mandamentos ao povo de Israel. Então Esdras, descendente de Arão, o grande sacerdote, ele dedicou sua vida por estudar a palavra do Senhor e a ensinar para o povo. Então ele foi responsável por liderar esse segundo grupo de retorno dos israelitas, né? Então a missão de Esdras era purificar o povo, era trazer a palavra de novo de Deus, a palavra de Deus para o povo, mostrar os ensinamentos. Afinal de contas, o povo tinha ficado 70 anos em cativeiro, convivendo com outros povos, que tinham outras crenças, outras culturas. Então Esdras foi para ensinar a palavra do Senhor, fazer o povo ficar fortalecido em Deus novamente. Essa foi a missão principal de Esdras. Ele tinha a missão de fortalecer a fé dos judeus. E se a gente for se aprofundar nesse livro de Esdras, a gente consegue ver que ele realmente era um homem de Deus. Era um homem que tinha um coração rendido ao Senhor. Ele era conhecedor da palavra do Senhor e ele orava o tempo todo. Esdras, no capítulo 7, versículo 27 e 28, ele louva ao Senhor. Eu vou ler para os irmãos aqui. Esdras disse: louvado seja o Senhor dos nossos antepassados, que pôs no coração do rei o desejo de honrar dessa maneira o templo do Senhor, em Jerusalém. Pois sabendo que o Senhor estava comigo, criei coragem e conquistei a boa vontade do rei, dos seus conselheiros e de todos os oficiais poderosos. Assim o Senhor meu Deus me animou e eu consegui convencer muitos chefes de grupos de famílias de Israel a voltarem comigo para a nossa terra. Então Esdras era realmente alguém que vivia os preceitos do Senhor. Ele era um homem que tinha intimidade com Deus. Ele era alguém que vivia segundo a palavra de Deus, né? Ele sempre orava ao Senhor, ele conhecia a palavra de Deus. E no capítulo 8, versículo 23, a gente pode ver que Esdras também jejuava. Assim, nós jejuamos e oramos, pedindo a Deus que nos protegesse, e Ele atendeu os nossos corações. Porque quando eles partiram para a Babilônia, eles pararam na beira do rio e oraram e jejuaram, né? Então Esdras falou para todo mundo fazer isso e eles fizeram. E aí ele falou por que ele não pediu uma força militar para acompanhar. Ele falou assim: eu tinha dito ao rei que o nosso Deus protege todos que confiam nele, porém que a sua força e sua ira vão contra aqueles que o abandonam. Por isso eu fiquei com vergonha de pedir ao rei uma tropa de soldados da cavalaria para defender nossos inimigos durante a viagem. Então, aí ele orou, jejuou e Deus abençoou a viagem, né? Chegando a Jerusalém, Esdras viu que o povo estava afundado no pecado. E também alguns líderes do povo informou para ele que os judeus tinham se casado, tinham se misturado com outros povos. Muitos tinham se casado, né, e se envolvido com crenças e costumes desses outros povos, se afastando assim da palavra do Senhor. E aí vários líderes e chefes dos povos também, eles eram os primeiros a cometer esses pecados. E Esdras ficou extremamente triste. Ele rasgou suas roupas, arrancou seus cabelos e barbas e caiu prostrado no chão. Chegou perto do sacrifício da tarde, ele fez uma oração. Eu queria ler para os irmãos aqui. Está em Esdras, capítulo 9, do versículo 6 ao 9. Ele falou assim: e disse: ó Deus, estou muito envergonhado e não tenho coragem de levantar a cabeça na tua presença. Estamos afundados no pecado que sobem até o céu. Desde o tempo dos nossos antepassados até hoje, nós, o teu povo, temos muito pecado. Por causa dos nossos pecados, nós, os nossos reis, os nossos sacerdotes, temos caído nas mãos de reis estrangeiros. Temos sido mortos e roubados, levados embora como prisioneiro e até hoje temos sido desprezados. Mas agora, ó Senhor,
nosso Deus, tu foste bondoso por algum tempo e deixaste que alguns de nós escapássemos e vivêssemos seguros nesse lugar santo. Tu deixaste escapar da escravidão e nos deste uma vida nova. Éramos escravos, porém não deixaste na escravidão. Tu fizeste os reis da Pérsia terem boa vontade conosco e eles deixaram que reconstruíssemos seu templo, que estava arrasado, e achássemos segurança aqui em Judá e em Jerusalém. Então, meus irmãos, o pecado tinha dominado o povo. Após 70 anos de cativeiro, o Senhor libertou o povo, trouxe de volta para a terra que ele tinha prometido, tirou o povo de todos os lugares que estavam e mandou de volta, cumprindo a profecia, e mesmo assim, Esdras se depara com um povo afundado no pecado. E dentre os pecados, o povo tinha se envolvido com outros povos pagãos. E por que eles não poderiam se casar com as mulheres e homens de outros povos? Em Deuteronômios, capítulo 7, versículo 3 e 4, fala o seguinte: não casem com essa gente de outros povos, nem vocês, nem os filhos ou suas filhas, pois esses povos farão com que seus filhos rejeitem a Deus e adorem outros deuses. Aí o Senhor Deus ficará irado com vocês e os destruirá de uma vez. Então nós podemos evidenciar aqui que o Senhor, que Deus nos conhece. E Deus conhece o povo que estava lá. Deus sabia que se o povo se envolvesse com outros povos, ele iria se envolver com essas outras crenças também. Ele ia se lambuzar com o pecado. Ia se distanciar dos caminhos do Senhor. Assim como ele sabe também que se nós começarmos a conviver com o pecado, a conviver o pecado na nossa frente, do nosso lado, nós vamos nos contaminar e também nos afastaremos do caminho do Senhor. Nós vamos nos distanciar do caminho de Deus, porque nós somos fracos para o pecado. Em Romanos 7, Paulo, ele fala de uma luta interior que ele passa e que todo mundo passa. Vou ler alguns versículos para os irmãos aqui. Versículo 14. Sabemos que a lei é divina, mas eu sou humano e fraco. E fui vendido ao pecado para ser seu escravo. 15. Eu não entendo o que eu faço, pois eu não faço o que eu gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. 22. Dentro de mim, eu sei que gosto da lei de Deus, mas eu vejo uma lei diferente agindo naquilo que eu faço. Uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Ela me torna prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo. Como eu sou infeliz. Quem me livrará desse corpo que me leva para a morte? Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo evidencia aqui esse conflito que aflige todos nós. Esse conflito. Eu não faço o bem que eu quero, mas eu faço o mal que eu não quero. E às vezes a gente sabe o que Deus quer para a nossa vida. A gente às vezes sai do culto fortalecido. A gente sai de um congresso transbordando do Espírito Santo do Senhor. Às vezes a gente sai de um clamor cheio do Espírito Santo. E aí a gente pensa, não vou mais pecar, eu vou permanecer nos caminhos do Senhor. E quando a gente se depara, a gente já está desagradando a Deus. Paulo mostra que mesmo os cristãos, mesmo os que estão vivendo na igreja, mesmo os que estão trilhando o caminho do Senhor, terão que lutar contra o pecado, terão que lutar diariamente contra o pecado. Porque nós não temos força para nos livrar do pecado. Paulo fala no versículo 24, no 25, que Deus seja louvado, porque Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que ter em mente que só quem pode nos libertar das amarras do pecado é o Senhor. Só Ele que tem o poder de nos fazer vencer o pecado. E aí tem gente que bate no peito e fala, não, agora eu sou forte o suficiente, eu não vou mais cair nesse pecado. Nós não temos forças pela nossa própria natureza pecaminosa de vencer o pecado sem o Senhor. O Senhor tem que estar na nossa vida para nós termos forças de resistir o pecado.
É tipo a história da pessoa que está se recuperando, né? O alcoólatra que está em recuperação, e aí ele, em determinado momento, ele não quer mais nem saber de bebida, sente até nojo assim quando sente o cheiro, e aí ele pensa, agora eu me libertei mesmo, agora estou com saudade dos meus amigos, e eu vou lá com os mesmos amigos, vou no bar e não vou beber. E aí depois de um tempo ele volta carregado para casa, porque nós não temos força para resistir ao pecado. Nós temos que entender que somos fracos, né? O Senhor também falou para o povo isso. Ele falou, em outras palavras, ele falou, vocês são fracos para o pecado. Se vocês se unirem com outros povos, seus filhos não trilharão os meus caminhos, se distanciarão da palavra do Senhor. Então, quem nos dá capacidade para vencer o pecado, quem nos fortalece, quem nos blinda, quem blinda a nossa família, é o Senhor Jesus Cristo. Só Ele pode nos fazer resistir e vencer o pecado. Mas para isso, nós precisamos estar fortalecidos na palavra do Senhor. Precisamos estar em comunhão com Deus. Nós precisamos buscar o Senhor. Só assim, Deus vai utilizar a sua força e nos fazer vencer o pecado. Nós precisamos fazer com que Jesus seja o centro da nossa vida. Precisamos criar intimidade com o Senhor. Não sei se os irmãos se recordam, mas no final de 2023... uma palavra foi liberada para a nossa igreja aqui, uma palavra de Deus. Deus falou para a nossa igreja que nós precisamos jejuar, nós precisamos orar e precisamos ler a palavra do Senhor. E durante o ano de 2024, essa tríade foi passada pelos pastores aqui. Oração, jejum e palavra do Senhor. Esdras era um mestre da palavra de Deus. Ele conhecia a palavra do Senhor, ele estudava o tempo todo, ele ensinava a palavra de Deus, ele orava a todo instante e ele jejuava também. Ele não só jejuava, como ele influenciava as outras pessoas a jejuar também, assim como os pastores fazem. Então jejum, oração e palavra é buscar Deus, é buscar intimidade com Deus, é buscar comunhão. Nós temos que fazer isso no nosso dia a dia, buscar a palavra do Senhor. Nós temos que jejuar para termos mais intimidade com o Senhor. Até Jesus jejuava. Jesus, que é santo, jejuava. E nós não jejuamos. Nós temos que orar sem cessar, buscar o Senhor em oração. Nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus. Temos que ter intimidade com o Senhor a ponto de compreender quando Ele fala com a gente. Às vezes Deus está gritando e a gente não está escutando. Tem uma história, eu já compartilhei aqui na igreja, mas acho que vale a pena compartilhar de novo. É uma história de uma senhora aqui do Distrito Federal. Ela acordou um dia e aí Deus falou para ela que o prédio que ela morava ia cair. E aí ela ficou desesperada, começou a tirar as coisas de casa, falando com os vizinhos. Deus me falou que o prédio vai cair, e os vizinhos ouviram assim, mas não deram ouvidos para ela. E aí ela tirando as coisas de casa, ligou para os órgãos de segurança, ligou para o corpo de bombeiros, e aí o centro de operações falou assim, a senhora registra a ocorrência, e aí quando der uma equipe de vistoria, vai aí fazer a vistoria na sua casa. E ela ficou tirando as coisas, falando com os vizinhos, ligando de novo, até que uma equipe do corpo de bombeiros foi lá e fez a vistoria no prédio, e viu que o prédio estava numa situação ruim mesmo, precária, e evacuou o prédio, todos saíram. Fato é que no final desse mesmo dia, no final da tarde, esse prédio caiu, e Deus salvou muitas pessoas através dessa irmã, porque ela ouviu a voz do Senhor, ouviu claramente a voz do Senhor e não se aquietou, não ficou com vergonha, não ficou com medo. E aí um repórter, ele gostava dessas histórias impressionantes, e aí ele foi conversar com essa mulher. E ele falou assim, me diz uma coisa. Depois de muita conversa, né, ele perguntou isso para ela. Me diz uma coisa, como é que a senhora sabia realmente que quem estava falando era Deus? Não era assim uma voz da sua cabeça, não era só um sonho. Aí ela riu e falou assim, meu filho, a voz de Deus é inconfundível. Então é esse tipo de intimidade que nós temos que buscar. É esse tipo de intimidade que nós temos que buscar da palavra do Senhor. É ouvir a voz do Senhor, mesmo em meio à multidão, ouvir a voz do Senhor e identificar que aquela voz que está falando é a voz do Senhor. É identificar que quando o irmão vem falar com você, é a voz do Senhor.
Então nós temos que ter esse tipo de intimidade. Jejum, oração e palavra. Nós temos que buscar a palavra do Senhor, através das pregações aqui da igreja, dos cursos que são fornecidos aqui pela igreja, e principalmente através da leitura da Bíblia, a leitura da palavra do Senhor. Nós temos que ter fome de buscar a palavra de Deus. E essa palavra, meus irmãos, Deus falou para mim. Essa palavra é toda para mim, e Ele falou assim, aí você compartilha também. E aí tem uma história, eu já contei também aqui no devocional, mas vale a pena contar aqui de novo. É a história de um humorista. Ele estava fazendo a apresentação dele, e aí ele é ateu. E aí ele falou que tinha um amigo que era evangélico. E aí ele relatou essa conversa. Ele falou assim, ó. Eu cheguei para o meu amigo e falei assim, meu amigo, tu acredita em quê? E aí o amigo dele falou, acredita em Deus. Aí ele falou, que Deus? Jesus, Deus. Mas acredita mesmo? Ele falou, acredito tudo. Tudo mesmo. Eu amo mais do que a mim mesmo. Mais do que a minha vida. Tudo que eu faço e deixo de fazer é por causa dele, que veio, viveu e morreu por nós. E ele deixou um livro, a Bíblia, que conta toda a sua história, todos os ensinamentos, o que nós devemos usar para guiar a nossa vida aqui. Tudo que a gente precisa fazer. Aí ele falou assim, ó, e esse livro, a Bíblia, que representa tudo para você, você já leu ela toda? E aí ele falou assim, li não, é grande demais. E aí o humorista ele contou essa história de maneira cômica lá, né? Mas para nós tem que servir como um alerta. Tem que servir como um tapa na nossa cara, né? Como é que eu quero ter intimidade com o Senhor? Como é que eu quero me blindar do pecado, blindar minha família, blindar meus filhos do pecado, se eu não busco o Senhor? Se eu não tenho nem curiosidade, não tenho nem vontade, nem esforço de conhecer Deus. A palavra está lá. Mesmo assim, a gente não lê. Nem a Bíblia, que deve guiar todo o nosso caminho, nós temos vontade de conhecer. E aí, quando eu estava preparando essa palavra, Deus me fez lembrar de um vídeo, né? Tem um vídeo que... Esse vídeo é lá na China. É um vídeo, o pessoal está tipo num quarto fechado, tem crianças, jovens e adultos. E aí chega uma caixa e tem Bíblia lá dentro. O pessoal começa a gritar, a chorar. E aí o povo vai pegando a Bíblia assim, uns choram. Outros se ajoelham e começam a orar, agarrado com a Bíblia assim, ó, beijando a Bíblia. E muitas vezes as nossas Bíblias estão em estantes, né, cheias de poeira. Cheio de poeira, ou na mesa de cabeceira, com teia de aranha. Até o aplicativo da Bíblia, quando a gente vai abrir, não dá, porque tem que atualizar, de tanto que a gente não abre. Então, como é que eu quero que o Senhor blinde minha família contra o pecado, blinde minha vida, a vida da minha filha, se eu não busco o Senhor, se eu não busco ter mais intimidade com o Senhor? E aí a gente está caminhando e cai no pecado que afeta toda a nossa família. Comete um pecado que afeta toda a nossa família. A gente fala, ai, cometi esse pecado de novo, por que isso aconteceu? Será que a gente não sabe mesmo a resposta? Nós não temos nos preparado de maneira correta. Não temos nos dedicado. Não temos nos preparado para ouvir a voz de Deus. Às vezes Deus está gritando, né? Irmão, filho, sai daí. E a gente não consegue identificar a voz do Senhor. Então essa tríade tem que fazer parte da nossa preparação. Jejum, oração e palavra. Precisamos estar fortalecidos no Senhor, porque só quem pode nos libertar das amarras do pecado é Deus. Só Ele que tem o poder de nos fazer vencer o pecado, de nos fazer nos arrepender verdadeiramente do pecado. Continuando a história de Esdras, depois que ele viu que o povo estava em pecado e ele orou ao Senhor pedindo perdão por todos os pecados. Ele pediu perdão e pediu direção do Senhor. E aí ele convocou uma reunião com todos que tinham voltado da Babilônia. E aí ele falou isso aqui, ó. Capítulo 10, versículo 10 e 11. Vou ler para os irmãos.
Então o sacerdote Esdras se levantou e disse: vocês foram infiéis e aumentaram a culpa do povo de Israel por terem se casado com mulheres estrangeiras. Portanto, confesse agora os seus pecados ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, e façam o que lhe agrada. Afastem-se dos estrangeiros que vivem na nossa terra e mandem embora as mulheres estrangeiras com quem vocês casaram. E aí o último versículo do livro, ele fala assim, ó, que todos se arrependeram dos pecados, se divorciaram do povo pagão e mandaram embora. Então eles pediram perdão dos pecados e tiveram uma atitude, né? Se distanciaram do pecado. Porque o arrependimento dos pecados, ele necessita de uma atitude, ele necessita de uma mudança de rota, ele necessita de essa mudança do arrependimento, tem que ter uma atitude. 2 Crônicas, se os irmãos quiserem abrir, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, fala o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então quem se chama pelo nome de Deus, quem ora, quem se humilha, e quem se converte dos maus caminhos, do pecado, quem se converte no sentido de mudança de direção, no sentido de desviar do pecado, ele ouve do céu e perdoa os pecados. Quando nós pedimos perdão do Senhor, verdadeiramente, nós precisamos produzir frutos de arrependimento. Quando nós pedimos perdão, nós temos que fazer algumas coisas que comprovem que realmente nós estamos arrependidos. Em Mateus 3, versículo 8 fala: produzir fruto próprio do arrependimento. Em outra versão, façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram. Então pedir perdão para Deus e continuar fazendo as mesmas coisas, cometendo os mesmos pecados, não é arrependimento. Não é arrependimento. Arrependimento é nós nos comprometermos com Deus, que realmente vamos buscar a palavra do Senhor, vamos orar, vamos jejuar e não voltar a fazer a mesma coisa, e não pecar de novo, da mesma forma. Nós temos que ter o coração no Senhor, amém? Se você quer paz para a sua vida, se você quer ser libertado das amarras do pecado, se você realmente quer viver as coisas grandes que Deus tem para a sua vida, entregue seu caminho ao Senhor. Entrega a tua vida ao Senhor. Vou pedir agora que os irmãos fechem os olhos. Vamos fechar os olhos, irmãos. E lembrando da palavra de domingo, Deus nos falou para nós não nos desviarmos, nós não nos distrairmos. Vou pedir que os irmãos não se distraiam também, fechem os olhos. Aproveita esse momento agora para falar com o Senhor, para falar com Deus. Aproveita esse momento agora para falar para o Senhor os pecados que tem se afastado dos caminhos do Senhor. Abre a boca, irmão. Fala para o Senhor. Aproveita esse momento de intimidade com o Senhor. Apresenta para Ele o que tem atrapalhado de ter mais comunhão com Deus. O que tem te atrapalhado de ter mais intimidade? O que tem te atrapalhado? O que tem te afastado das bênçãos do Senhor? Mostra para Deus os pecados que têm feito parte do teu dia a dia. Peça para Ele: Senhor, eu tenho sido negligente, Pai, com a Tua palavra. Não tenho te buscado, Pai. Não tenho te buscado da forma que o Senhor merece, Pai. Não tenho feito o mínimo de esforço para conhecer mais a Tua palavra, para orar, para jejuar e ter mais intimidade com o Senhor. Senhor Deus, eu peço, Pai, que o Senhor continue nos abençoando, Pai. Nos livre de todo pecado, Pai. Peço que os irmãos continuem em atitude de oração.